Em alguma das aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre responsabilidades, né, do profissional de QA. E nessa aula aqui, nesse capítulo, eu gostaria de. Deixa eu corrigir já aqui. Capítulo 11, não é aula. Pronto. Nesse eu gostaria de. Na verdade, até no anterior já está errado também. Opa. Nesse eu gostaria de falar um pouco a respeito das habilidades, né? Porque responsabilidades, beleza, sabemos o que que é esperado do profissional de QA, mas e o que que ele precisa ter para conseguir desempenhar essas responsabilidades, né? Nós temos visto aí uma série deixa eu só ver o que que a minha cachorra quer agora. Eu acho que ela quer ir para a sacada. Depois que ela come, geralmente ela gosta de ficar lá na sacada um pouco. Não, não quer. Só quer encher o saco. Pronto. Nós temos visto aí, seja em alguns grupos, né, algumas discussões a respeito disso, no LinkedIn também, muitas threads a respeito desse assunto, que é o aumento no volume de pessoas migrando para a área de QA por conta de promessas de facilidade e de salário, né? Mas ninguém fala que precisa ralar, que precisa estudar, que precisa aprender programação, que precisa ter determinados tipos de conhecimentos com relação a fundamentos, a conceitos, né? Fundamentos não só da área de QA, mas da área de software, né? De desenvolvimento de software. Então, existe uma bagagem toda, existe todo um pacote que vem junto, né? Uma outra frase do meu avô era assim, que a pessoa só quer o bacon, não quer o porco inteiro, né? Eu entendo assim também. Muitas pessoas estão vindo para a área de QA interessadas só no bacon, né? Mas eles não entendem que eles têm que levar o porco inteiro. E eu particularmente gosto de muitas partes do porco, inclusive. Então, para mim tá ótimo. Mas pensando então sobre a carreira de QA, essas habilidades essenciais muitas delas são treináveis, né? É possível estudar, é possível aprender, mas outras são características intrínsecas de cada pessoa, né? São habilidades inerentes ao perfil da pessoa. Algumas pessoas que têm certas características conseguem ter uma maior facilidade, então, né? E é um pouco disso que eu quero abordar aqui, algumas habilidades essenciais e desmistificar. Ah, aqui eu consegui fazer a animação. Consegui, não, lembrei de fazer a animação, né? Eu deveria, na verdade, tirar esse avatar que tá aqui atrás de mim, né? Esse. Tá aqui, ó, né? Deveria tirar ele porque já que eu tô aparecendo aqui no canto, né? E já que eu já tô com a camiseta da LinkedIn, da QA aqui, da LinkedIn. E então, essas habilidades que eu entendo que são as competências, né, que são necessárias para esse profissional poder desempenhar essas responsabilidades que vão ser cobradas, vão ser esperadas, né, da carreira de QA. E para que ele consiga se destacar nessa carreira, a gente vai abordar algumas delas aqui, tá? Na verdade, eu coloquei a animação, mas eu vou tirar para os próximos slides. Eu prefiro ter todos os itens já na tela. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, eu acho que é só isso, tá? Pensamento analítico, né? A gente precisa saber resolver problemas, identificar a causa raiz de bugs. Então, eu já mencionei isso em capítulos anteriores, né? Revisar um requisito, analisar um requisito, entender exatamente o que que esse requisito propõe na implementação, o que que precisa ser entendido ali como comportamentos, o que que acontece se eu fizer essa ação, o que que é esperado, levantar esses questionamentos, ajudar o analista de negócios ou o product owner a pensar em tudo isso, né? E quando acontecer um bug, ajudar o desenvolvedor a entender esse bug. Então esse é o pensamento analítico, é analisar tudo, né? Algumas perguntas que foram feitas aqui hoje, né? A resposta nunca é zero ou um, nunca é sim ou não, sempre tem um depende, e depende de quê? Aí para poder responder do que depende, primeiro, a gente precisa analisar o cenário, analisar o contexto. Depois que a gente responder do que depende, agora eu vou conseguir responder para cada uma das dependências quais são as hipóteses aí cabíveis, né? Comunicação eficaz. Para poder analisar algo, para poder analisar um requisito,
para poder identificar um bug e se comunicar com o restante do time de desenvolvimento para analisar esse bug, entender a causa raiz, tudo isso depende de comunicação. E a comunicação ela acontece sempre em duas vias, né? A gente também está falando sobre comunicação no momento em que a gente está analisando um requisito, em que a gente está lendo uma especificação, lendo uma documentação. A gente precisa saber ler e interpretar, né? A comunicação de duas vias, né? Então, quando a gente recebe informação, a gente também está se comunicando e a gente precisa saber receber a informação de forma eficaz, né? Então, teve uma pergunta que foi feita aqui, eu interpretei de um jeito, acho que foi o Felipe que perguntou, eu interpretei de um jeito, respondi o que eu entendi, mas depois eu me preocupei em explicar para ele como eu tinha entendido e por que eu tinha respondido daquela forma e o que poderia talvez ter sido questionado diferente da interpretação que eu tive, né? Então é sempre bom a gente fazer essas rodadas de comunicação mais eficazes, né? E, ou melhor, a comunicação eficaz é uma coisa. Eu diria que o passo adicional, o passo extra, seria comunicação eficiente, né? Porque eficaz é aquela que resolve, a eficiente é a que resolve melhor ou mais rápido, mais fácil, né? Curiosidade. O que que acontece se eu clicar aqui e fazer esse tipo de questionamento no refinamento? Às vezes pode ser decisivo para identificar um requisito que está faltando, um critério de aceitação que está faltando, criar um teste novo que pode ter sido esquecido, né? Então, essa curiosidade, levantar questionamentos, fazer perguntas. E a curiosidade não é só perguntar, né? É fazer coisas. Então, sobrou tempo, automatizei testes, sobrou tempo, vou fazer uns testes novos aqui que eu estou curioso para saber o que que vai acontecer se eu fizer isso, né? E atenção aos detalhes. Muitas vezes a gente está, aqui nos meus slides mesmo, né? Esse exemplo que eu trouxe ali do capítulo que estava errado, estava escrito ali como aula, porque antes eram todo, antes eu estava tratando tudo como aulas. Depois eu entendi que numa mesma aula eu teria vários capítulos abordados. Então hoje a gente está na aula 3. E a aula 3 tem vários capítulos. Então eu mudei a abordagem, revisei alguns documentos, alguns dos slides, atualizei alguns, mas esqueci outros. Eu vou detectar esses detalhes quando? Quando eu prestar atenção neles, né? E nesse caso não causa impacto nenhum, mas, né, nunca se sabe. Se faltasse um slide aqui, aí poderia ter um impacto maior, né? As habilidades, pensando ainda sobre. Isso aqui são habilidades mais gerais, né? Agora a gente vai falar sobre habilidades interpessoais e depois nós vamos falar sobre. Deixa eu entrar todos aqui. Depois a gente vai falar sobre as habilidades técnicas. Isso. Então, as habilidades interpessoais, eu estou mencionando só interpessoais aqui, mas dentro de soft skills nós poderíamos ter diferentes tipos de habilidades, não só interpessoais, né? Eu estou aí listando de novo algumas, né, que já foram mencionadas. Lá eram algumas habilidades gerais. Aqui eu estou separando em tipos, né, soft skills e hard skills, ou interpessoais e técnicas, e estou aprofundando um pouco mais. Então, comunicação e pensamento crítico, isso nós já mencionamos. Mas vai além, ó. Trabalho em equipe. Ter uma boa comunicação é legal, beleza. Mas se eu só tenho uma boa comunicação para documentar, talvez eu não consiga trabalhar em equipe, não consiga fazer perguntas, não consiga ministrar um workshop, treinar um colega novo, ou fazer um pair programming, um pair review, né? Talvez a minha comunicação ela seja mais eficaz ou mais eficiente para determinados tipos de contextos e outros não. Mas eu preciso desenvolver o trabalho em equipe, que muitas vezes vai depender de comunicação, em outros casos nem tanto, né? Adaptabilidade, porque o papel de QA dentro de um time de desenvolvimento eu diria que é o mais flexível de todos, né? Ele ajuda o PO, ele ajuda o desenvolvedor, ele ajuda o Scrum Master muitas vezes e faz as atividades, né? Desempenha o papel de QA. Eu tinha visto uma reação aqui, não consegui prestar atenção. Quando eu vi ela já sumiu. Não vi se era um joinha ou uma mão levantada aqui para fazer uma pergunta. Bom, caso alguém queira fazer uma pergunta aí, pode. Era joinha. Ah, tá, beleza. Então, adaptabilidade, né?
E mesmo dentro do contexto de flexibilidade dentro de um time, quando a gente pegar uma atividade só, né, digamos que eu estou falando só de QA, só das atividades de QA. Mesmo dentro das atividades de QA, nós temos essa necessidade de ter adaptabilidade para migrar para uma nova tecnologia. Mudou o processo, mudou a metodologia, mudou o time, mudou o projeto, né? E é bem comum nós vermos em algumas empresas que têm projetos de curto prazo, de curta duração, né? Encerramento do projeto e as pessoas sendo realocadas em outros times. E eu diria que o profissional de QA talvez seja o mais volátil aí dentro de uma empresa, né? Porque muitas pessoas interpretam que o profissional de QA ele não precisa entender tanto do negócio, tanto do produto. Dentro de uma empresa existe essa interpretação errônea, né? De que o profissional de QA ele é só testa, então ele pode ir para qualquer time. E eu entendo de uma forma diferente. Eu entendo que o profissional de QA ele tem expertise, né? Eu recentemente contratei uma profissional nova, um membro novo para minha equipe, né? Uma profissional de QA, e ela deveria entrar em um time para me substituir. Por quê? Eu iria assumir essa nova posição num programa e o time que eu atendia parcialmente antes, né? Porque eu desempenhava o meu papel de QA Chapter Lead e parcialmente eu atendia um time. E nesse time eu tinha um estagiário para me ajudar, porque eu não estava lá 100% do tempo, então eu passava muitas demandas para ele. Só que esse estagiário, primeiro ele foi realocado para um outro time, depois eu fui promovido então para essa posição atual, e aí eu precisava colocar alguém lá. A intenção que havia ali era de colocar no meu lugar um outro membro do meu time, né, uma outra pessoa que eu já gerencio há pouco mais de um ano, que já conhece um pouco mais daquele departamento, colocar ele no meu lugar. Essa era a primeira decisão, né? A decisão mais óbvia. Por quê? Porque ele já entende daquele domínio, daquele tipo de aplicação, daquele tipo de produto. E a nova pessoa que iria assumir, né, que seria contratada, ficaria no lugar dele. Então ele teria tempo de fazer o onboarding dela com mais atenção, com mais presença, né? Porque eu já ficaria muito mais indisponível a partir dessa minha mudança. Essa foi a decisão inicial, que me pareceu ser a mais acertada, justamente por isso, porque essa pessoa já detinha mais conhecimento de negócio, e se eu simplesmente trocasse ele, ou melhor, se eu mantivesse ele no time onde ele estava antes e colocasse a nova pessoa no meu time, eu não teria tempo para dar a atenção adequada, para treinar essa pessoa adequadamente, e talvez isso fosse comprometer o onboarding dessa pessoa. E, então, esse processo aí ou esse passo aí, essa etapa aí de mudança, realocação, substituição, representa um pouco do que a adaptabilidade desse profissional foi capaz de fornecer, né? Caso ele se limitasse só ao time no qual ele atuava anteriormente, isso poderia comprometer o onboarding da nova colaboradora, né? E a proatividade, né? Ele não me sugeriu, por exemplo, assumir o meu lugar e treinar a nova colaboradora para o lugar dele. Então, faltou um pouco de proatividade da parte dele aí nesse caso. Talvez até ele tivesse um pouco na zona de conforto dele, não sei. Mas depois de conversar e explicar para ele que também isso era uma forma de ele demonstrar que ele era mais, eu diria assim, polivalente, né, para o departamento, ele entendeu isso também como uma chance de se vender melhor, né? E as habilidades técnicas que eu posso destacar aqui, além das habilidades interpessoais que eu mencionei, né? Conhecer as ferramentas de teste, e aí a gente não está falando só sobre automação, né? Então, estou mencionando aqui automação, né? Selenium, mas Jira como uma ferramenta de gestão de projetos, TestRail, né? Como um plugin para gestão dos testes, Cypress para automação de testes, preferencialmente web, né? Quer automatizar teste de API com Cypress? Boa sorte. Eu não recomendo. Existe ferramenta melhor para isso, né? Postman, eu estou mencionando aqui uma como uma mais acessível, mas eu também diria que considera aí com carinho Rest Assured, por exemplo, né? Lógico, depende de conhecer um pouco mais a respeito de programação, mas é mais poderoso, né? É uma ferramenta que fornece mais suporte. Conhecer a automação de testes, mais especificamente, né? Antes
Antes mencionamos ali ferramentas de diferentes tipos. Agora, sobre automação de testes, não, não vamos falar só sobre ferramenta. Vamos falar sobre desenvolvimento, programação, saber desenvolver scripts, usar frameworks, né? Programação, agora mais especificamente, tecnologias mais comuns aí no mercado, né? Eu estou falando aqui ah, delas em uma ordem que não tem nenhum significado específico, tá? Só estão nessa ordem, porque nos projetos em que eu atuo atualmente, nós utilizamos mais Python, né? Eu entendo que Python tem mais valor hoje para mim. Java é a primeira tecnologia que eu dominei, é a que eu mais utilizei na minha carreira. JavaScript é uma das mais solicitadas no mercado hoje, né? Então, não tem uma ordem específica, mas cada uma delas tem aí uma relevância diferente, né? Conhecimento de banco de dados. É importante conhecer banco de dados para diferentes tipos de projetos, diferentes níveis de atuação daquela aplicação dentro da arquitetura, né, de um produto ou de uma empresa. Hoje eu trabalho principalmente com ETL, então, em banco de dados, nível de processamento de dados. Mas a gente poderia estar falando aí de uma aplicação web e que também é necessário consultar dados para preparar dados para teste, para confirmar o resultado de um teste, né? A arquitetura de software. A gente precisa entender um pouco sobre microserviços, porque se a gente está falando sobre uma arquitetura cliente-servidor, front-end, back-end, um front-end que consulta uma API, a gente está falando de diferentes camadas aí dentro da arquitetura. É importante entender, conseguir ler um diagrama de arquitetura, né? Entender como é que os microserviços se relacionam, como é que a gente está segregando responsabilidades entre eles. REST, segurança. REST a gente já está falando de API, né? Segurança. Dentro da arquitetura tem camadas de segurança, vai ter um firewall, eventualmente, lá na nossa arquitetura, no nosso ambiente. Eventualmente vai ter um, um- uma etapa aí de geração de tokens, de autenticação, etc. Então tem aspectos de segurança envolvidos também. Quando a gente está automatizando testes de API, muitas vezes é necessário lidar com autenticação, né? Então, questões de segurança aí são relevantes também, né? E o desenvolvimento contínuo do profissional, né? Desenvolvimento contínuo do conhecimento do profissional de QA. Por quê? A carreira tá. E aí eu estou falando aqui o campo de QA, né? Eu não estou falando só sobre os conceitos, os fundamentos. Eu até diria que os fundamentos e os conceitos de QA, eles meio que pararam no tempo, né? Lógico, se a gente está falando de quality assistance, aí já é uma abordagem diferenciada, mas os conceitos são os mesmos, né? Mas o campo está mudando. Que é o que que eu quero dizer com o campo de QA, a área de QA mudando, evoluindo, né? Nós temos aí tendências de mercado. Agora os profissionais de QA precisam saber programar, ou agora eles precisam também entender de Scrum para executar o papel de Scrum Master, né? Atuar como Scrum Masters. Então tem uma série de situações aí que podem ser apresentadas pelo mercado e que o profissional de QA ele vai ficar para trás se ele não estiver evoluindo, se ele não estiver acompanhando. Então tem que entender essas tendências, entender o que que os requisitos das vagas estão pedindo, para saber o que que é necessário para se adequar, né? Então aprendizado contínuo aí, fazendo cursos, lendo artigos, participando de eventos, networking, participando de grupos, né? Buscar feedback, eu diria que não está diretamente relacionado a aprendizado contínuo, né? Está mais relacionado a performance, a resultado. Então eu posso entender o que o mercado precisa, eu posso me dedicar a aprender continuamente, só que se eu não entender qual é o resultado disso, se isso está funcionando ou se não está funcionando, se o meu time de desenvolvimento está satisfeito com o que eu estou agregando, né? De repente eu estou aprendendo coisas que são irrelevantes, que não têm aplicabilidade para o time, ou que tem aplicabilidade, mas a forma como eu estou aplicando não está funcionando direito. Então eu preciso constantemente estar ajustando o curso aí, né, da minha navegação, da minha carreira. Networking, mencionei antes, né, quando eu falei lá sobre participar de eventos, mencionei networking, mas se a gente focar mais especificamente em networking, né, fazer parte de uma comunidade,
Com a QA, eu estou tentando trazer o pilar de comunidade como um dos principais habilitadores ou facilitadores, digamos assim, desse ecossistema, né? Porque eu não pretendo deixar tudo que eu tô fazendo em paralelo para me dedicar exclusivamente a QA, mas eu acredito que cada vez mais outras pessoas vão começar a se envolver, a se engajar, né, e colaborar. E eu vejo que networking é importante nesse sentido também, né? Não é só a minha verdade, a minha experiência, a minha opinião, o meu ponto de vista que importa. Eu não sou o dono da verdade absoluta, mas é trazendo diferentes pontos de vista da comunidade que a gente vai conseguir construir esse tipo de estrutura, né, para dar suporte aos profissionais ao desenvolvimento contínuo das suas carreiras. As novas tecnologias, né, mencionei antes lá, fazer cursos, ler artigos e tal, mas e através de networking também saber o que está rolando no mercado, mas com relação às novas tecnologias, eu diria que não tem forma, não tem receita mágica, não tem forma fácil, forma simplificada de se manter atualizado que não seja estudar, aderir, né? A gente pode participar de eventos e ouvir falar de uma determinada tecnologia, nos nossos grupos, no nosso networking, ouvir falar de uma determinada tendência. Só que se a gente não encarar a nova tecnologia, a gente só sabe que ela existe e ela não vai ter feito diferença nenhuma na nossa carreira. E em algum momento a gente vai ficar dependendo disso, né? Vai ficar, de repente, bloqueado por causa disso. Um exemplo que eu quero dar aqui para ilustrar, né, essas habilidades no dia a dia de um profissional de QA. De novo, eu vou apresentar todos os itens aqui porque fica mais fácil. Pronto. Dois exemplos então aqui. Primeiro, reportando um bug crítico. Se esse profissional de QA encontra um erro, né, o exemplo aqui que eu estou trazendo é o checkout de um e-commerce, né? Antes eu trouxe o exemplo de nas aulas anteriores, né, login na aula anterior. Nesse eu trouxe já um exemplo de um site de e-commerce com muitas páginas para testar, né? Agora pegando aqui uma funcionalidade crítica, que é o checkout, que afinal de contas do que se trata e-commerce, né? Fazer vendas. Então, checkout, uma funcionalidade crítica, logo, um erro no checkout é um erro grave, é um bug crítico. Se eu documentar esse erro com prints, logs detalhados, né, os passos para executar esse teste, para reproduzir esse bug, as chances são de que o restante do time vai conseguir entender um pouco melhor esse bug, vai conseguir identificar a causa raiz mais rapidamente, sem perder muito tempo, vai corrigir ele mais rápido. Eu vou conseguir validar isso e liberar para produção essa correção mais rapidamente, e assim eu reduzo o impacto no meu negócio. E isso tudo eu consigo garantir, né, através de comunicação, explicando o problema, de repente marcando uma reunião, ao invés de só cadastrar um defeito, deixar ele lá na fila, né? Chama uma reunião na daily, né? Nós estamos principalmente trabalhando com Scrum na grande maioria das empresas. Acredito que vocês que já atuam na área também, na grande maioria, devem adotar Scrum ou um híbrido aí de Scrum com alguma outra metodologia. Vai ter uma daily Scrum meeting, né? Traz esse assunto à tona, né? Na daily não espera, né? E no segundo exemplo, com relação à cobertura de testes, eu estou automatizando e aí eu percebo que tem um fluxo que não estava sendo testado. Bom, se eu só me focar em automatizar testes que já estão especificados, eu não vou aumentar a cobertura, eu só vou trazer aquelas vantagens que a automação de testes proporciona, que eu mencionei antes, né? Reduzir tempo de execução, enfim, né? E outras vantagens. Mas se eu, durante a automação, eu também for um pouco explorador, também identificar fluxos que não estavam sendo testados, ou de repente, ao criar minha massa de dados, identificar que se eu executar aquele teste com um determinado tipo de dado, o comportamento vai ser diferente, aí eu já descobri um novo caso de teste relevante que é importante que seja testado. E aí eu vou criar novos casos de teste, né, sugerir melhorias no processo de especificação de testes também, de repente criar um checklist ou alguma coisa assim. E essas mudanças elas podem ser adotadas pelo time. E aí eu vou estar agregando aí não só para o resultado final do produto, do processo, mas também para a carreira do restante dos membros do meu time que vão estar aprendendo uma coisa nova, né? Bom, essa era a aula 12.
a aula 11, desculpem. E a próxima, aula 12, é a importância do QA no ciclo de desenvolvimento.